Florence Scovel Shinn dedicou 30 anos ao estudo da manifestação e da abundância. Ela atendeu milhares de pessoas em Nova York. Algumas conquistavam tudo o que desejavam em semanas. Outras lutavam por anos sem resultados. A diferença não estava no esforço, não estava na fé, não estava nos decretos. A diferença estava em algo que Florence chamava de as 5 leis espirituais ocultas da abundância. Hoje eu vou revelar essas 5 leis. Leis que Florence descobriu estudando os padrões de quem prosperava, versus quem permanecia travado. Leis que ela registrou em escritos pessoais que nunca foram publicados em seus livros mais famosos. Leis que governam a abundância de forma tão absoluta quanto a gravidade governa os corpos físicos. Se você tem feito decretos, afirmações, visualizações, se você tem mantido pensamentos positivos, se você tem praticado a gratidão, e mesmo assim a abundância parece escapar por entre seus dedos, então você provavelmente está violando uma dessas 5 leis sem saber. O mais perturbador é que quanto mais você se esforçar usando métodos comuns do poder da cocriação, mais você pode estar afastando a abundância de si. Porque essas 5 leis funcionam de forma contraintuitiva. Elas operam no nível do subconsciente, da alma, das forças invisíveis que a maioria ignora completamente. Florence descobriu a primeira dessas leis em 1912, durante um período de extrema dificuldade financeira pessoal. Ela havia perdido quase tudo. Estava prestes a ser despejada de seu lar em um grande centro urbano. E foi nesse momento de desespero total que ela recebeu uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas nas décadas seguintes. Mas antes de eu revelar a primeira lei, preciso que você entenda por que essas leis foram mantidas ocultas. Por que Florence não as publicou abertamente em seus livros mais conhecidos? A razão é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Florence percebeu que revelar essas leis publicamente causava um efeito paradoxal. Quando as pessoas ouviam sobre essas leis de forma superficial, sem a preparação adequada, elas tendiam a usá-las de maneira errada. E usar essas leis de maneira errada não simplesmente não funciona. Usar essas leis de maneira errada pode criar bloqueios ainda maiores. Por isso, Florence ensinava essas leis apenas para seus alunos mais dedicados, pessoas que vinham trabalhar com ela pessoalmente em Nova York, pessoas que estavam prontas para entender a profundidade do que estava sendo revelado. Pessoas que não iriam simplesmente ler e esquecer, mas que iriam aplicar com consciência e respeito. Eu acredito que você é uma dessas pessoas. Você não chegou a esse vídeo por acaso. Existem milhões de vídeos sobre o poder da cocriação e abundância. Mas algo te guiou até aqui, até esse momento específico, até essas palavras que Florence deixou como legado. Então, vamos começar. E eu preciso que você preste atenção absoluta, porque cada uma dessas 5 leis constrói sobre a anterior. Se você perder uma, as outras não farão sentido completo. A primeira lei espiritual oculta da abundância é o princípio da troca consciente. Florence ensinava que o dinheiro, assim como o sangue no corpo, precisa circular para permanecer saudável. A energia do dinheiro estagnada se torna um problema. Dinheiro retido por medo se transforma em veneno espiritual. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Troca não significa gastar irresponsavelmente. Troca consciente significa permitir que o dinheiro flua através de você com propósito e gratidão. Significa dar e receber como 2 movimentos de uma mesma respiração cósmica. Florence
Contava a história de uma mulher chamada Ana Clara, que a procurou em 1919. Ana Clara havia acumulado uma pequena fortuna, mas vivia com medo constante de perder tudo. Ela guardava cada centavo. Recusava qualquer despesa que não fosse absolutamente necessária. E mesmo assim, mesmo com todo esse dinheiro guardado, Ana Clara se sentia pobre, sentia uma angústia profunda relacionada a dinheiro. Florence percebeu imediatamente o problema. Ana Clara havia interrompido a troca. O dinheiro estava parado, estagnado, energeticamente morto. E um dinheiro energeticamente morto não atrai mais dinheiro. Ele repele. Florence deu a Ana Clara uma instrução que parecia loucura. Pediu que ela doasse 10% de tudo que tinha para uma causa que tocasse seu coração. Ana Clara resistiu por semanas. O medo era grande demais, mas finalmente, diante da insistência de Florence, ela fez a doação. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou toda a lógica. Ana Clara recebeu uma herança inesperada de um parente distante que ela nem sabia que existia. E não foi apenas o valor doado que retornou. Foi muito mais. Florence explicou que a doação havia destravado o fluxo energético. Havia reativado a troca. E quando a troca é reativada, a abundância flui naturalmente. Agora preste atenção neste detalhe crucial. A doação de Ana Clara não funcionou porque ela deu dinheiro. A doação funcionou porque ela deu com o coração, com gratidão, com a intenção de participar do fluxo universal de abundância. Se ela tivesse doado com raiva, com ressentimento, com a mentalidade de obrigação, o resultado teria sido completamente diferente. Esta é a chave do princípio da troca consciente. Dar com alegria, receber com gratidão, permitir que o dinheiro seja um rio que passa por você, não um lago estagnado que você tenta acumular desesperadamente. Florence tinha um decreto específico para ativar essa lei. Ela ensinava seus alunos a dizer toda manhã ao acordar as seguintes palavras: Eu sou um canal aberto para a abundância divina. O dinheiro flui para mim e através de mim com facilidade e graça. Eu dou generosamente e recebo abundantemente. A troca do bem está ativa em minha vida agora. Mas calma, porque essa primeira lei, por mais poderosa que seja, não funciona isoladamente. Ela precisa da segunda lei para se manifestar plenamente. E a segunda lei é ainda mais contraintuitiva do que a primeira. A segunda lei espiritual oculta da abundância é a lei da indiferença divina. Esse nome pode parecer estranho, talvez até frio, mas quando você entender o que Florence queria dizer, vai perceber que essa é uma das chaves mais libertadoras para a abundância. Florence observou um padrão curioso em seus atendimentos. As pessoas que mais desesperadamente queriam dinheiro eram as que mais dificuldade tinham em consegui-lo. E as pessoas que pareciam tranquilas em relação a dinheiro, que não tinham aquela ansiedade corrosiva, eram justamente as que mais atraíam abundância. Isso a intrigou profundamente. Por que o desejo intenso parecia afastar aquilo que era desejado? A resposta que Florence encontrou foi revolucionária. O desejo desesperado emite uma vibração de carência. E carência atrai mais carência. Quando você quer algo desesperadamente, você está essencialmente declarando ao universo que não tem aquilo. E o universo, sendo um espelho perfeito, reflete de volta exatamente o que você está emitindo. Mais falta, mais carência, mais ausência. O princípio da indiferença divina não significa que você não pode querer abundância. Significa que você quer de um lugar de plenitude, não de vazio.
Significa que você deseja sem desespero. Significa que você sabe que já está completo, com ou sem aquele dinheiro específico. E essa completude, paradoxalmente, atrai aquilo que você deseja. Florence Scovel Shinn tinha uma frase que repetia constantemente para seus alunos: seu navio chega, quando você não se importa mais se ele vem ou não. Isso não é resignação. Isso não é desistir. Isso é soltar o apego desesperado que bloqueia a chegada do que você deseja. É como confiar que Deus proverá no tempo certo. Houve um homem chamado Ricardo, que procurou Florence em 1923. Ricardo era um inventor brilhante, que tinha criado um dispositivo que poderia revolucionar a indústria, mas ninguém queria investir. Ele havia batido em dezenas de portas, havia implorado por financiamento, havia se humilhado em reuniões, e nada. Ricardo estava à beira do colapso quando chegou ao escritório de Florence, e a primeira coisa que ela disse a ele foi algo que ele não queria ouvir. Ela disse que o problema não era o produto. O problema era a energia de desespero que ele carregava em cada reunião. Era o medo da escassez que o impedia de prosperar. Florence trabalhou com Ricardo durante semanas. Ensinou a ele a cultivar o que ela chamava de desapego magnífico, a capacidade de querer algo profundamente, enquanto simultaneamente aceita que você estará bem de qualquer forma. A arte de entregar o resultado ao universo, enquanto faz sua parte com excelência. É como plantar a semente e confiar que ela germinará. 3 meses depois, Ricardo conseguiu o investimento. Mas o mais interessante não foi o dinheiro que ele recebeu. Foi a transformação interior que ele experimentou. Ricardo relatou a Florence que, mesmo antes do investimento chegar, ele já se sentia próspero, já se sentia completo. E foi exatamente essa mudança interior que abriu as portas exteriores. Uma verdadeira bênção divina. O decreto que Florence ensinou para ativar o segundo princípio era o seguinte: eu entrego todos os meus desejos ao infinito. Eu solto a necessidade de controlar como e quando minhas bênçãos chegam. Eu confio completamente no tempo divino. Minha paz não depende de circunstâncias externas. Eu sou completo agora. Mas tem uma armadilha aqui que preciso te alertar. Muitas pessoas confundem indiferença divina com indiferença fingida. Elas tentam se convencer de que não ligam, enquanto por dentro estão em pânico. Isso não funciona. O subconsciente não pode ser enganado. Você precisa genuinamente chegar a um lugar de paz interior. E isso leva tempo, leva prática, leva paciência consigo mesmo. É como aprender a confiar no plano de Deus para você. Agora, os 2 primeiros princípios criam a fundação. Mas o terceiro princípio é o que Florence considerava o coração de toda a abundância verdadeira. E é tão poderoso que Florence hesitou em ensiná-lo abertamente por anos. O terceiro princípio espiritual da abundância é a lei da palavra falada. Você provavelmente já ouviu sobre o poder das palavras. Mas o que Florence descobriu vai muito além do que é comumente ensinado. É uma força que molda a nossa realidade. Florence acreditava que a palavra falada era literalmente uma força criadora. Não metaforicamente, literalmente. Quando você pronuncia palavras com intenção e emoção, você está enviando vibrações ao campo quântico que reorganizam a realidade. Você está literalmente criando com o som da sua voz. É como uma prece que ecoa no universo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas fala abundância e fala escassez no mesmo dia, na mesma hora.
às vezes na mesma frase. Dizem, eu sou abundante, e logo depois reclamam que tudo está caro, decretam riqueza pela manhã e à noite comentam com amigos sobre suas dificuldades financeiras. Florence chamava isso de anulação verbal. E é uma das maiores razões pelas quais os decretos não funcionam para a maioria das pessoas. Não é que os decretos não tenham poder. É que esse poder é anulado por todas as palavras negativas ditas em seguida. É como semear em terra árida. Florence era extremamente rigorosa com suas próprias palavras. Ela se recusava a pronunciar qualquer coisa que contradissesse a abundância que desejava. Se alguém perguntava como estavam seus negócios, ela respondia magnificamente, mesmo quando os números ainda não refletiam isso. Ela não estava mentindo. Ela estava criando. Uma de suas alunas mais famosas foi uma mulher chamada Beatriz, que veio consultá-la em 1925. Beatriz tinha um hábito que Florence imediatamente identificou como a raiz de todos os seus problemas financeiros. Beatriz adorava contar histórias de suas dificuldades. Ela entretinha amigos com narrativas detalhadas de como a vida era dura, como o dinheiro era curto, como tudo dava errado. Florence disse a ela de forma muito direta: cada vez que você conta essa história, e você a recria, cada vez que pronuncia essas palavras, você está fazendo um decreto de escassez. Você está usando seu poder criador contra si mesma. Beatriz ficou em choque. Ela nunca havia percebido que suas histórias de dificuldade eram, na verdade, feitiços de pobreza que ela lançava sobre si mesma repetidamente. Florence a instruiu a fazer um jejum verbal de 3 semanas. Durante esse período, Beatriz não poderia pronunciar uma única palavra negativa sobre dinheiro ou abundância. Nenhuma reclamação, nenhuma história de dificuldade, nenhum comentário sobre preços altos ou contas a pagar. Os primeiros dias foram agonizantes. Beatriz descobriu que quase tudo que ela dizia tinha algum componente de escassez. Ela teve que reaprender a falar. Teve que criar novas formas de conversar com amigos. Teve que encontrar novos assuntos que não envolvessem suas dificuldades. Mas algo extraordinário começou a acontecer na segunda semana. Beatriz percebeu que sua energia mudou. Ela se sentia mais leve, mais esperançosa. E as pessoas ao redor começaram a tratá-la diferente. Oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. Não era mágica, era a lei funcionando. Era a providência divina se manifestando. Florence ensinou a Beatriz um decreto específico para ativar o terceiro princípio. Minhas palavras são sementes de abundância. Eu falo apenas o que desejo ver manifestado. Eu me recuso a dar voz à limitação. A palavra falada é minha varinha mágica, e eu a uso apenas para criar abundância. Mas preste atenção ao que vou dizer agora, porque isso é fundamental. A lei da palavra falada funciona mesmo quando ninguém está ouvindo. Funciona quando você fala sozinho. Funciona quando você pensa em palavras. Funciona até no silêncio dos seus pensamentos verbalizados internamente. O universo não distingue se você disse em voz alta ou apenas formulou a frase mentalmente. A vibração é emitida da mesma forma. E aqui chegamos a um ponto crítico. Você já tem os 3 primeiros princípios: troca consciente, indiferença divina, palavra falada. Mas, sem os próximos 2 princípios, esses 3 primeiros podem não ser suficientes. E os 2 últimos são os que Florence considerava mais secretos. Aqueles que ela só revelava para seus alunos mais avançados. Aqueles que ela hesitou em colocar por escrito, mesmo em seus escritos pessoais.
O quarto princípio espiritual da abundância é o princípio do perdão financeiro. E este princípio vai desafiar tudo que você pensa sobre cocriação. Florence descobriu este princípio de uma forma inusitada. Ela estava trabalhando com um homem muito rico, um banqueiro de Wall Street chamado Ricardo, que havia perdido toda a sua fortuna na crise de 1921. Ricardo havia tentado de tudo para se recuperar. Decretos, visualizações, orações, nada funcionava. Florence entrou em profunda contemplação sobre o caso de Ricardo. E numa noite, durante uma meditação, ela teve uma compreensão que a deixou paralisada. Ela percebeu que Ricardo carregava um ressentimento profundo contra o dinheiro. Ele culpava o dinheiro por ter arruinado sua vida. Culpava a ganância de outros. Culpava o sistema financeiro. E esse ressentimento criava uma barreira energética impenetrável entre ele e a abundância. Quando Florence compartilhou essa percepção com Ricardo, ele inicialmente resistiu. Mas então ela fez uma pergunta que mudou tudo. Ela perguntou: se você odeia algo, como espera que isso venha até você de bom grado? Se você ressente o dinheiro, como espera que o dinheiro queira estar perto de você? Ricardo começou a chorar. Ele percebeu que durante anos havia construído uma relação tóxica com o dinheiro, não apenas depois da perda, mas desde a infância. Seu pai havia trabalhado até a morte para juntar dinheiro. Sua mãe sempre reclamava que não tinham o suficiente. Dinheiro, para Ricardo, estava associado a sofrimento, à luta, ao sacrifício. E mesmo quando ele teve muito dinheiro, nunca conseguiu desfrutar. Sempre havia aquele medo, aquela tensão, aquele ressentimento escondido. Florence ensinou Ricardo a fazer um ritual de perdão financeiro. Durante 21 dias consecutivos, ele deveria sentar em silêncio e perdoar. Perdoar o dinheiro por todas as dores que associou a ele. Perdoar seus pais pela relação disfuncional com a abundância que lhe ensinaram. Perdoar a si mesmo por todas as decisões financeiras ruins. Perdoar todos que alguma vez o prejudicaram financeiramente. O ritual era simples, mas profundo. Ricardo deveria dizer em voz alta: eu perdoo completamente e libero todo o ressentimento contra o dinheiro, contra a abundância e contra todos que participaram da minha jornada financeira. Eu escolho uma nova relação, uma relação baseada em amor, respeito e harmonia. Na segunda semana do ritual, Ricardo começou a ter sonhos vívidos. Sonhos onde via o dinheiro como um amigo que havia sido injustiçado. Sonhos onde pedia desculpas por anos de maltrato energético. Florence explicou que esses sonhos eram sinais de que o subconsciente estava se reconfigurando. No final do 21º dia, algo inexplicável aconteceu. Um antigo sócio de Ricardo entrou em contato oferecendo uma oportunidade de investimento. Uma oportunidade que Ricardo havia rejeitado anos antes por medo, mas agora, livre do ressentimento, ele conseguiu ver com clareza. Aceitou. E em menos de um ano, havia recuperado mais do que havia perdido. Mas a parte mais importante dessa história não é o dinheiro que Ricardo recuperou, é a transformação na forma como ele se relacionava com a abundância pela primeira vez na vida. Ricardo conseguia apreciar o dinheiro sem medo, conseguia gastar sem culpa, conseguia ter sem angústia. O perdão havia curado algo muito mais profundo do que sua conta bancária. O decreto que Florence ensinou para ativar o quarto princípio era este: eu perdoo o passado completamente. Eu libero todo o ressentimento financeiro agora. Eu escolho uma relação de amor e gratidão com a abundância. Todos os que me devem, eu perdoo. Todas as minhas dívidas kármicas estão pagas.
Eu começo agora livre e renovado. E isso nos leva ao quinto e último princípio. O princípio que Florence considerava o mais poderoso de todos. O princípio que ela raramente ensinava, porque exigia um nível de fé que poucos conseguiam manter. O quinto princípio espiritual da abundância é o princípio da gratidão antecipada. E este princípio contradiz toda a lógica humana. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Isso é natural. Faz sentido. Mas Florence descobriu que existe um nível superior de criação espiritual. Um nível onde você agradece antes de receber. Onde você celebra a vitória antes de ela acontecer. Onde você vive no estado emocional do desejo realizado enquanto ele ainda não se manifestou no mundo físico. Isso não é fingir. Isso não é se iludir. Isso é acessar a verdade espiritual de que no campo quântico, no nível da alma, tudo já existe. A abundância que você deseja já é sua. Só ainda não atravessou o véu entre o invisível e o visível. E a gratidão antecipada acelera essa travessia. Florence contava uma história que ilustrava perfeitamente este princípio. Havia uma mulher chamada Fernanda que precisava desesperadamente de R$ 600 para pagar uma dívida que vencia em uma semana. Ela não tinha o dinheiro, não tinha de onde tirar e estava em pânico. Florence instruiu Fernanda a fazer algo que parecia insano. Pediu que ela agradecesse pelos R$ 600 como se já os tivesse recebido. Não uma vez, constantemente, durante toda a semana. Fernanda deveria viver em estado de gratidão absoluta pelos R$ 600 que já eram seus. Fernanda resistiu inicialmente. Disse que não conseguia agradecer por algo que não tinha. Florence respondeu de forma que a deixou em silêncio. Florence disse: "Você agradece pelo ar que respira?" Fernanda disse que sim. Florence continuou: "Mas você não vê o ar. Você agradece por ele mesmo assim porque sabe que ele está lá. Faça o mesmo com o dinheiro. Ele já está lá. Você só ainda não pode ver." Fernanda fez exatamente o que Florence instruiu. Durante uma semana inteira, ela acordava agradecendo pelos R$ 600, dormia agradecendo, caminhava pela rua agradecendo. Cada vez que o medo tentava surgir, ela voltava para a gratidão. No quinto dia, Fernanda recebeu uma ligação. Era de uma prima distante que ela nem lembrava que existia. Essa prima havia decidido doar para ela exatamente a quantia de R$ 640, 40 a mais do que ela precisava. Florence explicou que a gratidão antecipada havia criado um campo magnético que atraiu a manifestação o mais rápido possível. Fernanda não atraiu o dinheiro pensando no dinheiro. Ela atraiu o dinheiro vivendo a emoção de já tê-lo. O decreto para ativar o quinto princípio era o mais poderoso de todos os que Florence ensinou. Eu agradeço agora pela manifestação completa de todas as minhas necessidades. Eu vivo no estado de já ter recebido. Eu sou grato antecipadamente porque sei que o universo já providenciou. Está feito, está consumado. E assim é. Agora você tem os 5 princípios completos. Troca consciente, desapego divino, palavra criativa, reconciliação financeira, gratidão proativa. 5 chaves que Florence descobriu ao longo de décadas de estudo e prática. 5 leis que regem a abundância de forma tão absoluta quanto as leis da física governam a matéria. Mas, preste atenção. Saber desses princípios é uma coisa. Viver esses princípios é algo completamente diferente. A maioria das pessoas vai assistir a este vídeo.
vai concordar com a cabeça, vai até se emocionar em alguns momentos e depois vai voltar exatamente para os mesmos padrões de sempre. Vai continuar se queixando, vai continuar com medo, vai continuar violando esses princípios sem perceber. A diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado não é conhecimento, é a aplicação, é prática diária, é a escolha consciente, momento após momento, de viver em harmonia com esses princípios. Florence tinha um ritual que praticava todas as manhãs por mais de 30 anos. Ela acordava e, antes de sair da cama, revisava mentalmente os 5 princípios. Verificava se estava em harmonia com cada um deles. Ajustava o que precisava ser ajustado. Só então começava o dia. Você pode fazer o mesmo. Você pode criar seu próprio ritual matinal de alinhamento. Pode levar apenas 5 minutos, mas esses 5 minutos podem transformar completamente sua relação com a abundância. Você acabou de receber conhecimento que Florence Scovel Shinn guardou durante décadas. Conhecimento que ela compartilhou apenas com seus alunos mais dedicados em Nova York. Conhecimento que foi resgatado de seus escritos pessoais e traduções raras de seus ensinamentos originais. Cada vídeo como este exige pesquisa profunda. Exige estudo de fontes que poucos canais se dão ao trabalho de consultar. Exige a coragem de revelar verdades que muitos preferem manter ocultas. Se esse conhecimento tocou sua alma, se você sentiu que esses 5 princípios podem transformar sua vida, então considere apoiar essa missão. O valeu demais ali embaixo não é apenas um botão de contribuição. É você ativando o primeiro princípio que acabei de ensinar. O princípio da troca consciente. Quando você oferece com gratidão, você abre os canais para receber abundantemente. É uma demonstração prática de que você entendeu o que Florence ensinou. É você dizendo que essa sabedoria merece continuar circulando e alcançando quem precisa. Agora, quero te deixar com um presente final. Uma afirmação que combina todos os 5 princípios em uma única declaração poderosa. Florence ensinava essa afirmação apenas para seus alunos que haviam passado por todas as etapas do treinamento. E agora você também tem acesso a ela. Sente-se em um lugar tranquilo. Respire profundamente 3 vezes. E então pronuncie em voz alta. Com toda a sua intenção, eu sou um canal aberto para o fluxo infinito da abundância. Eu libero todo o apego e descanso na certeza divina. Minhas palavras criam somente prosperidade. Eu me reconcilio completamente com meu passado financeiro. Eu agradeço agora pela riqueza que já é minha. Assim é, assim está feito, assim permanece. Repita essa afirmação todas as manhãs durante 21 dias. Não pule um dia sequer. E observe o que começa a mudar na sua vida. As sincronicidades que aparecem, as portas que se abrem, as oportunidades que surgem de lugares inesperados. Florence dizia que, quando você vive em harmonia com esses 5 princípios, a abundância não vem até você. Você percebe que sempre esteve cercado por ela. Você apenas remove os bloqueios que o impediam de ver e receber o que sempre foi seu, por direito divino. Agora, me diga uma coisa. Desses 5 princípios, qual você sente que mais precisa trabalhar? Qual deles tocou mais fundo? Escreva nos comentários qual dos 5 princípios foi o mais impactante para você. Se foi o princípio da troca, escreva troca. Se foi o princípio da reconciliação, escreva reconciliação. Se foi o princípio da gratidão proativa, escreva gratidão. Eu vou ler cada comentário. Porque quando você escreve, você ativa o terceiro princípio, o princípio da palavra criativa. Você está declarando sua intenção de transformação.
e o universo escuta. Que os 5 princípios de Florence Scovel Shinn guiem cada passo da sua jornada de abundância. Que a troca seja ativa em sua vida. Que a paz do desapego divino habite seu coração. Que suas palavras criem apenas o que você deseja ver. Que todo ressentimento seja perdoado e liberado. E que a gratidão proativa seja sua forma natural de existir. A abundância não é um destino, é um estado de ser, e você pode escolher esse estado agora, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem. Agora, neste exato momento, a escolha é sua.